Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu quero te dar uma dica bem fresquinha de um filme que foi lançado este final de semana na Star Plus. Fresh é o novo filme protagonizado por Sebastian Stan e que traz aí uma temática bem peculiar. Querem saber mais sobre esse filme e se vale a pena vocês assistirem? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. It's a straight girl's fantasy come true, right? Fresh é um filme que estreou no Festival de Sundance e agora, em janeiro de 2022, foi aclamado pelo público que assistiu, pelos críticos, e chega com exclusividade na Star Plus. Nele a gente conhece ali um casal, uma história de amor, mas que no final não era bem isso. A coisa era muito mais bizarra. É um suspense com comédia, uma mistura de gore, aquela coisa com muito sangue, e que vai fazer o público ficar bem preso na telinha. É o primeiro trabalho de grande visibilidade da Mimi Cave. Eu fiquei muito empolgada com o trabalho dela, eu quero ver mais coisas dela, quero que ela faça mais coisas, porque ela trouxe toda essa temática ali de canibalismo, com uma crítica social, com uma coisa ali sobre as mulheres, relações muito interessantes, e eu enxerguei que ela pode trazer também filmes muito legais, muito fora da curva. O filme é protagonizado por Daisy Edgar Jones. Vocês devem conhecer ela por Normal People, uma série que está disponível na Amazon Prime, muito boa, assistam. E também com Sebastian Stan, o nosso querido Soldado Invernal, e que também está na Star Plus com Pan e Tommy. É uma série muito boa, ele tá muito bem, então também aconselho vocês a assistirem essa série. Daisy vive a Noah, que é uma jovem mulher que procura ali um relacionamento. Ela tá bem desiludida com os aplicativos de encontro, Sempre aparecem uns caras não muito legais. E daí, num dia, numa noite, quando ela precisa ir no mercado, reabastecer a sua geladeira, ela conhece o bonito e simpático Steve. Eles estão ali na seção de hortifrutis, o que é bem legal, porque aparece muito Fresh, muito nome do filme, E faz também muita referência ao porquê daquele encontro naquele lugar. Os dois se conhecem, eles têm ali uma conexão muito legal. O Steve parece ser um cara muito bacana, ela se apaixona, eles têm ali um relacionamento bem intenso nesses poucos dias, e ele acaba convidando ela para passar um final de semana assim, isolados, vivendo ali uma mini aventura juntos, e ela concorda, Quem é que não concordaria passar o final de semana com Sebastian Stan? Quem? O que é bacana, o que a diretora faz com esse roteiro é colocar tudo isso, essa história de amor, esse encontro, nos primeiros 30 minutos do filme. Até os primeiros 30 e poucos minutos a gente não tem nem o título do filme na tela, Aquela coisinha do começo, título, o nome da diretora, os atores, essas coisas não tem no começo. Ele vai logo já apresentando a situação da Noah, como essa mulher em busca de um relacionamento, e conhecendo o Steve, até que eles vão para essa viagem. E aí sim a gente começa essa história de horror, de suspense, aquela coisa que vai mexer um pouquinho com o nosso estômago. Mas o nosso querido Steve, ele é, digamos, quase um açougueiro. Ele usa, tira pedaços das pessoas para vender. Sim, canibal. Ele faz ali um negócio, É como se a gente comprasse carne de algum lugar. Então, ele sequestra essas mulheres e tira partes delas, ainda vivas de preferência, porque o valor
da carne se torna maior e vai tirando parte delas nesse processo, digamos, de tortura, sequestro, morte. É bem estranho. Não é uma coisa nova, a gente já viu muitas histórias sobre pessoas, né, canibais e tal, mas ele identificou que aquilo seria um grande negócio, que daria muito dinheiro e que tinha um público muito específico para consumir isso, né? Ele até fala no filme que acaba sendo uma iguaria, e bem preparada a carne humana é a coisa mais saborosa que alguém poderia provar. Mas a diretora traz isso muito como um processo ali de crítica a essas pessoas milionárias, ricas, que têm acesso a tudo e que chegam a um ponto de que querem aquilo que é quase difícil de conseguir. O que seria a carne mais difícil de tu consumir? Com certeza a carne humana, né? Existe tudo isso e ela coloca essa crítica da elite, do consumo, do que as pessoas ricas são capazes de fazer, porque elas estão além da lei, né? Elas estão acima de tudo. E o Steve, né, o protagonista, ele enxerga isso como um negócio, mas é claro, mostra o quanto ele é perturbado, o quanto ele trata aquelas mulheres de maneira, né, muito estranha, porque ele quer, digamos, dar um bom tratamento, porque a carne, né, digamos, se tu tá com um estresse, tu fica muito ansioso, muito nervoso, a carne, ela não fica tão gostosa. Então, elas ficam numas celas até bem bonitas, né, com comida boa o tempo todo, para fazer com que elas relaxem. E a carne que ele vai tirando com elas viva fique melhor. Gente, é um absurdo, tão absurdo, que é muito legal de assistir. Então, a gente vê todo o processo dele fazendo isso e a gente, é claro, vê se a nossa protagonista, se a Noa, vai conseguir sair dessa situação. Então, este é um enredo básico, né? Ela foi capturada e agora ela precisa sair daquilo. Além desse roteiro particular e singular, a atuação do Steve, né, tá muito boa, tá bem digna de ser, assim, esse psicopata, esse cara estranho, mas o destaque é da Daisy, ela tá muito bem no papel, né? E tudo o que a diretora entrega para ela fazer, ela consegue muito bem. A gente vai torcer por ela, mas a gente fica um pouco também, às vezes, indignado. Por que ela deixou se colocar naquela situação? O que volta para as críticas que a diretora coloca nesse filme, né? Porque, além dele ser essa história de suspense, com esse gore, com essa coisa assim estranha, ele tem muitas críticas ali sociais que deixam a história muito melhor, né? Se ela fosse só isso, só esse suspense com essas situações bizarras, talvez ela não seria tão interessante de assistir. Mas a diretora coloca elementos bem bacanas pra gente ir pensando depois de assistir o filme, né? Vai vindo coisas e relações que o filme vai ficando melhor depois da gente assistir. Eu gosto muito quando o filme me entrega isso. É visível que a diretora quis fazer ali uma relação muito singular com o consumo da carne, com o consumo desses produtos, né? Principalmente da maneira que alguns produtos são criados, né? Alguns animais são criados para tu tirar cortes mais nobres e mais específicos. E isso a gente vê muito aqui a partir do momento em que ele fala sobre os cuidados que ele precisa ter com essas vítimas. Eu gosto muito dessa relação e, como eu falei lá no começo, isso traz muito de como os dois se conheceram. Eles se conheceram na seção de hortifruti, eles se conheceram na seção ali, digamos, mais saudável do mercado.
E daí mostra como ele pode escolher as vítimas. Provavelmente ele escolhe as vítimas nos mercados nessa seção de hortifruti. Por quê? Porque as pessoas que geralmente consomem esses alimentos são as que, né, têm uma preocupação mais com a saúde, que gostam de comer isso pensando no bem-estar. E provavelmente, como ele diz no filme, né, a carne ela se torna mais gostosa. A gente tem isso, provavelmente é isso. E eu gosto muito também da parte que ele fala sobre por que mulheres, né? Por que não tem homens? Por que ele não mata homens? No filme ele diz, porque a carne da mulher é mais saborosa. Daí pode ter ali várias questões, e a gente também tem questões com isso em referente a alguns animais de corte, né, que a gente consome também, mas principalmente por quem está consumindo esses produtos, que a gente vê ali, né, que são homens ricos, poderosos. O que eles vão querer? Eles querem o fetiche daquilo. Por isso que ele manda foto da vítima, pedaços ali das peças de roupa, uma mecha do cabelo. Não é só o consumo da carne, é o fetiche que tudo em volta disso tem. E por isso que são mulheres. Mulheres são colocadas nesse papel de fetiche, nesse papel de consumo, né? Então, é bem significativo. Eu acho que só sendo uma mulher diretora, ela poderia colocar tudo isso ali como significado subliminar, né? Aquela coisa que, tipo, você tem que analisar um pouquinho mais para entender o que ela está dizendo, mas a gente compreende muito bem. Outra coisa que é bem impactante no filme e que algumas pessoas vão perceber é que quando ela é capturada pelo Steve, né, coloca ela lá na cela e ela se vê sozinha com ele, o primeiro medo, o primeiro receio que ela tem é: você vai abusar de mim? Você vai me estuprar? Porque esse é o grande medo de uma mulher. Não é o medo da morte. O medo, quando tu tá sozinha com um homem num lugar assim, é que ele vai abusar de ti. Então, a diretora coloca isso no roteiro, mostrando o medo dela nunca é a morte. O medo da mulher nunca é a morte. O medo real de uma mulher sozinha com um homem num lugar é que ela seja abusada. Então, a diretora colocou isso. E isso mostra como o filme é, né? Como esses pequenos abusos, essas pequenas situações, né? Ou grandes situações, no caso, fazem com que a gente seja subjugada e abusada e menosprezada e principalmente usada. Tanto que a primeira cena da Noah é ela num encontro com um cara que, olha, tu é muito bonita, mas talvez tu não devesse usar essas roupas largas, um vestido ficaria melhor. E quando a gente pensa que ela encontrou o Steve, um cara bacana, né? E depois rola todas as situações, a primeira coisa que ele faz num encontro com ela é pedir para ela usar um vestido. Então, é muito significativo todos esses pequenos detalhes que a diretora coloca na sua história. Por isso que o filme cresce muito depois da gente assistir, né? Depois de baixar a adrenalina daquele suspense, é a gente pensar nesses detalhes. Outra coisa também bem legal é que ela não coloca o homem como um salvador, né? A gente tem ali a amiga da Noah tentando achar ela, descobrir o que aconteceu com ela, salvar ela. Então tu não tem aquilo de toda a história da mulher estar em perigo e tal, e vem um homem e salva ela. Não tem isso, tem a amiga tentando, né? Tem toda uma situação ali do final, que daí eu não vou falar para vocês, mas se vocês estão aqui, provavelmente vocês já assistiram e percebem, né? Que aquela situação no final do filme, a questão de ela ser salva ou não, por quem ser salva ou não, é também bem legal a gente ver como a diretora colocou, né? Como esse roteiro colocado, exposto nisso. A gente descobre ali que o Steve, ele tem um relacionamento, ele é casado,
e no final das contas a gente percebe que a mulher dele, quando vai tomar banho, né, se mostra ali cúmplice dele nas situações, ela não tem uma perna. E a partir do momento em que a gente vê o filme, a Noah, o Steve se apegando a ela, a partir do momento em que ela está no cativeiro, se envolvendo com ela a partir do momento que ela está ali presa, será que isso aconteceu com a esposa dele? Será que ela era uma vítima do Steve e se tornou a sua esposa? Porque em algum momento ela percebeu que esse mecanismo, que ela, né, dando corda, digamos, aceitando, né, fazendo isso, ela sobreviveria, ela, né, sairia daquela situação, e a partir daquele momento ela acabou se envolvendo realmente com ele. Aí a gente tem muita questão ali de questões de vítimas se relacionando com os seus, né, as pessoas que lhe fazem mal e tal, essa relação bem complicada que algumas vítimas acabam criando, né? A gente tem até a situação da síndrome de Estocolmo, né, que é isso. Então, será que a esposa dele foi uma vítima? O filme não deixa claro, ele não fala verbalmente, porque ali a gente não tem muito a situação, mas sim, eu acredito que é ela. Acho bem interessante, mostrando que ela sofreu tanto com ele, e fez de tudo para se salvar, sair daquela situação tão horrível, que ela acabou se envolvendo afetivamente com ele, né? Acabou de vítima para criminosa, né, para quem causa também aquele sofrimento. Então, são coisas que a gente pensa muito, e quando, né, a gente vê a situação ali que provavelmente ele vai trocar ela pela Noah, né, onde ele tem, sabe, uma caixinha onde guarda ali as coisas pessoais dele, e tá as coisas da Noah ali, e ela olha, talvez o que tinha ali dentro antes eram as coisas dela. Então, sabe, eu gostei muito, eu gosto muito disso. Ele não diz muito bem que é ela, mas diz sim. Então, 99% de chance que sim, a esposa do Steve foi uma vítima sua, e o que a Noah estava tentando fazer, né, que era se livrar daquele cárcere, daquela situação, a esposa dele fez de uma maneira diferente. Então, fica aí, né, o quanto é interessante esse filme em vários aspectos. Ele é muito bom como suspense, como ali um nível de terror psicológico, né, aquela coisa que a gente fica apreensivo. Ele tem esse tom também cômico em muitas situações, o que pode gerar incômodo para algumas pessoas, né, porque às vezes quando ele tá muito no suspense, a gente tá muito envolvido naquele drama, ele dá uma coisinha mais cômica e talvez faz a gente sair daquela situação de estar ali tenso. E isso pode não agradar todo mundo. Mas eu acredito que o filme, ele trabalha muito bem os seus elementos, mesmo tendo isso, entendeu? Mesmo estando nessa linha tênue entre ser um suspense e uma comédia mais gore. E, ok, para mim funcionou, não me incomoda, mas pode incomodar algumas pessoas. Se vocês já assistiram, se vocês pegaram alguns outros detalhes aí que eu não peguei, que eu fiquei em dúvida, me contem aqui nos comentários, né? Não esqueçam de deixar um likezinho e até a próxima.